Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes do que tudo, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti com o intuito, meu Deus, e tão somente revelar as Tuas verdades. Nos ajuda a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, com a meditação, o título, A Doutrina de Deus e as Diversificações do Homem. Estamos aqui em uma reprise. Já falamos disso algumas vezes, mas há sempre uma necessidade de estar sempre falando algo a mais sobre este assunto, porque cada vez mais a gente vê os homens inventando as coisas que a palavra de Deus não fala, não pede para assim ensinar. As doutrinas de Deus e as diversificações do homem. Introdução. A doutrina significa ensino, e o ensino da doutrina de Deus tem que estar baseado nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, e não em ensinamentos do homem. Por favor, não seguir por ensinamento de homens. Confira tudo que você está ouvindo por meio de uma pregação, por meio de um vídeo, de uma mensagem no YouTube ou em qualquer redes sociais, televisão ou até mesmo indo a uma igreja. Por favor, se atente a ter ciência, consciência, sensatez para conferir se o ensino é da verdade de Deus ou não. Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, fala algo sobre isso. Timóteo capítulo 3, versículo 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a palavra de Deus serve para corrigir, ensinar, instruir o homem na justiça de Deus, para aprender a salvação, para poder ser salvo, saber e entender a vontade de Deus. Vamos falar apenas de 2 pontuações. Vai ser bastante breve esta meditação. Primeiro, doutrina e preceito dos homens. O que vem a ser isto? Doutrinas e preceitos dos homens. Doutrina é ensino e preceito são coisas criadas pelo homem. E aí é onde mora todo o perigo. Há pessoas que dão crédito a tudo que as pessoas se falam. Há pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia para conferir se o que está ensinando se é verdade ou não. Temos ensinado aqui que não vá por versículo falado só o contexto. Leia todo o contexto daquele assunto que se refere sobre aquele que estão pregando ou falando. Vamos ver sobre aqui um versículo que fala sobre as doutrinas e os preceitos que são ensinados por homens. Colossenses, livro do Novo Testamento, uma epístola, uma carta do apóstolo Paulo, escrita aos servos de Deus que estavam na cidade de Colossenses. Olha só, capítulo 2, versículo 20, do 20 ao 22. Diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseei isto, não provém aquilo,
não toque naquilo, segundo os preceitos e doutrina de homens, pois todas essas coisas com uso se destrói. Paulo estava falando sobre a obediência a tais práticas não vence o pecado. Então, tem muitas pessoas que ensinam uma coisa, que são preceitos do jeito que eles ensinam, pensando que aquilo ali vai está fazendo a vontade de Deus e vai vencer o pecado por meio disso. Há muitos ensinos, mas há muitos ensinos aberrantes de homens por aí afora e por religiões criadas pelo próprio homem. Homens ensinando, faça assim, faça isso, mas não está em acordo com a Bíblia, a maneira que eles ensinam. E é muito perigoso pessoas que são guiadas por ensino dos homens. Vamos para o segundo tópico. Agora sobre a doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus, ela é coerente com os ensinos da Bíblia. Ela é coerente com o ensino da Bíblia. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha só o que diz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre os homens de todas as nações. Vamos, de uma forma bem apaciguadora e com muita moderação, de uma maneira pausada, vamos trazer uma conscientização de ensinos que homens fizeram e estão fazendo distorcer as verdades de Deus. Há pessoas que tiveram revelações de homens fazendo o seu evangelho da sua forma. Olha, tem que ser assim para ser curado. Olha, tem que ser assim para ser salvo. Olha, os ensinos verdadeiros foi esse. Olha, houve um anjo aí que ensinou ao líder da criação, que criou uma certa denominação, uma certa congregação, e ensina em nome de Deus. E fazem seus próprios livros. Pois é, muita gente está indo por esse caminho, seguindo esses rudimentos. A palavra de Deus fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 7, se vier até mesmo um anjo do céu falando outro evangelho que não seja o que está escrito, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Leia que está escrito isso. Então, tem muita gente dizendo revelação e ensinando isso, vai ser, faça assim, faça assado, e você vai ser salvo, você vai ser curado. Doutrinas, ensinamentos, revelações de homens. É um grande perigo. E tem muita gente que estão sendo levado pelos rudimentos e por ensinos e até mesmo doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É um grande perigo. Mas a doutrina de Deus, ela foi revelada pelos profetas desde a eternidade, do princípio de tudo, já estava tudo profetizado, que viria o Salvador e morreria numa cruz, ressuscitaria o terceiro dia e aconteceria milagres no nome dele, no nome do pastor, no nome da igreja, não, no nome dele. Em breve falaremos sobre cura, milagres, bênçãos e salvação, da forma correta das Escrituras. Aguardem, em breve. Então, o que acontece? Paulo falando aqui que o ensinamento, esse mistério foi revelado.
no tempo dos apóstolos e se cumpriu. Veio a salvação, veio os milagres e foi revelado os mistérios da bondade e da salvação que estava profetizada por Deus e pelos profetas. Vamos concluindo com as seguintes palavras. Não viva sem examinar as Escrituras Sagradas. Jesus disse, examinar as Escrituras, porque delas provém a vida eterna. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo, se não me falha a memória, que é isso mesmo, versículo 39. Então, para que não ocorra que você seja levado pela vaidade do sentido, ensinamentos errados na mente das pessoas, fazendo uma lavagem cerebral e corrompendo os sentidos, ensinando coisa que Deus não mandou ensinar, vírgula, ou seja enganado por ensinos de homem. Isso aí. Falamos aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus para que você que está em alguma religião, há uma dor muito grande. E eu tenho me esforçado, e enquanto estiver vivo, vou lutar para combater as doutrinas erradas e os ensinos de demônio e de outras seitas que têm ensinado muitas coisas que têm aprisionado, escravizado pessoas. Mas pelo poder de Deus, eu tenho essa esperança no meu Deus, que Deus vai levantar, tanto outros já tem levantado, e a nós também. Porque tem tantas seitas aí, tantas religiões enganando e falando no nome, usa até a Bíblia, e falando no nome de Deus, só que ensinando coisas erradas e passando até espíritos que não são os espíritos de Deus. Não tenho certeza. Deus há de revelar a muitas pessoas, por meio de outras pessoas e também de nós, pelos ensinos daqui neste canal da Palavra de Deus. Creia, meu amigo, creia, minha amiga. Você que tem sede de Deus, que até busca em alguns cantos que falam no nome de Deus e que Deus não está aí. E às vezes quem está ensinamento de demônio, mas Deus está vendo sua alma. Deus está vendo sua alma, a sede que você está procurando Deus. De um lado, de outro, uma salvação, uma mudança de vida, uma esperança para mudar a sua vida, uma esperança para trazer alento à sua dor, à sua alma, ao seu sofrimento. Deus tem uma paz maravilhosa para te dar. Deus quer transformar todos e revelar sua verdade. E a verdade de Deus, ela liberta. Por favor, aqui, esse simples servo de Deus, peço algo a você, que geme, que tem sede, e que Deus contemple o seu interior, que tem sede da salvação. Romanos capítulo 10, me parece, o versículo 10, leia Romanos capítulo 10 todinho, que diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor. Salmos capítulo 50, versículo 15, se não me foge a memória. Invoca-me na angústia, e eu te ouvirei, e tu me glorificarás. Invoque. Deus está vendo o íntimo, o oculto, o interior, o profundo do seu coração e de sua alma. E Ele é o mais interessado em trazer essa paz, esta verdade libertadora que dá alegria e traz uma nova vida no interior e que faz a pessoa ter a segurança, certeza da verdade e da paz, da esperança de Deus dentro de nós e da salvação e da mudança e, mais do que tudo, em ter acertado, em acertar e conhecer a verdade de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus nos conceder.